Abra sua Bíblia no livro de Marcos, vamos continuar a nossa meditação dominical, né? No livro de Marcos. Aos domingos estamos meditando, é claro que temos os domingos que colocamos temas livres. Você que está aí na sua residência já com o seu cálice, muitos das nossas irmãs, o nosso corpo diaconal hoje aqui na matriz, levou para as nossas irmãs, os nossos irmãos, o kit ceia, né? Assim também como vários irmãos e irmãs das congregações que não podem ir, qual da sua faixa etária, e também correndo risco, né? Estão nos acompanhando. Olha, quero lembrar você que agora também não estamos só no Face, agora é no YouTube. Só ligar a televisão aí, tá? Essa imagem bem grande aí na sua sala, junto com a sua família, você participar. E falar em YouTube, inscreva-se no YouTube. É só clicar ali, não precisa dar CPF, nada disso. Só clicar, você está inscrito e aperta o sininho ali, você sempre quando chegar as novas mensagens, você vai ser avisado. E fora as mensagens que ali estão, os vídeos, você vai no playlist. O playlist está ali de forma organizada, os estudos bíblicos, os cultos, as mensagens. Então você quer rever todas as mensagens sobre o Sermão da Montanha, que é às terça-feira, e o livro de Marcos, que estamos ministrando, se eu não me engano, já temos 18 mensagens só sobre o livro de Marcos, tá bom? Irmãos, está aí no livro de Marcos, capítulo 6, a nossa meditação da ceia dessa noite, do verso 45 ao verso 51. Então diz assim, vocês vão acompanhando aí, por favor, porque eu não vou ler todo o texto de uma vez, eu vou estar lendo o texto durante a meditação. Logo a seguir, vou ler aqui, a minha leitura é na NAA, viu? Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tem a tradução que diz assim, os obrigou a entrar no barco. A sua tradução diz o quê? Os obrigou a entrar no barco. Aqui na minha diz, fez. Não é como que se obrigasse. Fez com que eles, os seus discípulos, entrassem no barco. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. É bom lembrar que aqui está falando esse mar aqui, não é o Mediterrâneo, que era do lado leste, né, de Israel. Isso aqui é o mar da Galileia, que na verdade não é mar, é um grande lago. Mas isso lá no passado, nessa época aqui para trás, aquele tanto de água, porque é um lago imenso. Quem já esteve lá sabe disso, né? Eu já estive lá com a minha esposa, tivemos um culto junto com o bispo Primaz e Manuel Ferreira, um culto maravilhoso num barco lá nesse local. Tenho essa foto junto com ele. Então, um momento muito especial. Mas aqui é um grande lago, era chamado de mar pela extensão que era. Igual você vai lá em Belém do Pará, ou na Amazônia, os rios são imensos que você não vê o outro lado, e são rios. Só que nós aqui não somos acostumados com esse tipo de rio, né? O rio para nós, você vê ali a outra margem. Então, esse aqui é o mar da Galileia, que é água doce, é um grande lago. E Jesus estava sozinho em terra. Tá? Parar aqui. Meus amados, como eu já disse a vocês,
Marcos era sobrinho de Pedro. Os estudiosos creem que a sua mamãe era aquela senhora aonde o povo ali em Atos estava reunidos orando quando Pedro foi preso e o anjo do Senhor soltou Pedro e ele foi até a casa onde Rode, que era a moça que trabalhava na casa, quando viu a voz dele, ficou tão alegre e admirado da situação que nem abriu a porta. Foi lá falar com o pessoal: olha, gente, Pedro está aí na porta. E aí os irmãos que estavam orando também não acreditou. Não, isso é o anjo do Senhor, tal. Então, às vezes, a gente também está orando e não estamos acreditando no que estamos orando, né? E esse é Marcos. Marcos faz um evangelho maravilhoso. A maioria dos estudiosos creem que ele foi o primeiro dos livros dos evangelhos. Com a experiência que ele teve também junto a Jesus, apesar de não fazer parte dos 12, ele não era membro dos 12, mas ele acompanhou Jesus em toda a trajetória, além de ser sobrinho de Pedro. Ele conheceu a história, só que Marcos escreve de forma mais reduzida e mais rápida. A forma de Marcos escrever completamente diferente da forma de Lucas, que era um historiador, era um médico, que escreve com detalhes, diferente de João, né, que escreve com a intimidade do linguajar de Jesus. Marcos parte para os fatos rápidos. Marcos é bem rápido e dizem que ele escreveu para os cristãos romanos, que o povo romano era um povo diferente dos gregos, que eram pensadores e lentos. Os romanos eram um povo de guerra, um povo dinâmico, e isso existe. De uma cidade para outra aqui no Brasil, você vê um estilo de pessoas diferenciada. Você vai para o sul, é um estilo as pessoas, você vai para o norte, é outro, né? Vai para o nordeste, é outro estilo, cada uma região tem um estilo. E Jesus aqui ordena que eles entrem no barco para chegar a essa cidade de Betsaida, ou Betsaida, né? Aqui diz Betsaida. E o interessante aqui é que Jesus impõe sobre eles que eles entrem no barco. E diz para eles atravessarem o barco, ou atravessar o mar dentro desse barco. E o texto dá uma especialidade dizendo assim, era a tardezinha, ao cair da tarde, o barco estava já no meio do mar. Esse finalzinho de tarde, o sol se pondo, né? Aquele amarelado do sol sobre as águas, e Jesus tinha ordenado que eles entrassem naquele barco. E quando pela madrugada começou aquela ventania, começou o sopro violento, as ondas subindo, e para quem já foi pescador, para quem já atravessou, quem aqui já teve experiência de andar de barco? Andar mesmo de barco, muitos aqui, né? Quando eu era criança, meu pai era obreiro, e em Belém do Pará, o pastor Firmino, que era o pastor presidente de Belém do Pará, a igreja onde chegou os missionários Gunnar Ving e Daniel Berger, uma vez por ano, ele juntava o coral da igreja, outro ano ele levava a orquestra, um ano era o coral, outro ano era a orquestra, e a igreja de Belém do Pará tinha um barco de madeira, com os quartinhos, pouquinhos quartos, né? Mas os demais irmãos, os outros irmãos, dormiam na rede. Colocava a rede e no espaço que o barco oferecia, ali na parte de cima, e visitavam as congregações nas ilhas e nas regiões mais distantes que não chegava de avião e nem de carro. E numa dessas viagens, meu pai foi, a convite do pastor Firmino, e eu devia ter uns 13 anos, fui com ele. E a noite toda atravessando ali aquelas regiões daqueles grandes rios da Amazônia que você não vê do outro lado. E agora eu me esqueço o nome dos rios, não sei se era o Guará, tem um nome assim mais ou menos, acho que é isso aí, né? Não me lembro direito os nomes desses rios. E é os rios onde os nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Ving navegaram ali levando o evangelho.
E nós íamos para esses lugares, atravessando a madrugada, né? O marinheiro, o piloto, ia porque conhecia, naquele batido do motor, ia embora, e nós saíamos, atravessava a noite inteira para chegar do outro lado, para começar as visitas. Também quando eu morei em Angra, eu tive a experiência também, né? Eu tirei a minha carteira para pilotar os barcos, e eu tinha a lancha, e nós íamos para as ilhas, íamos nas ilhas. Então isso é sério. E quando batia por várias vezes, a tempestade nos pegou, quando estávamos no meio do caminho. E era uma agonia, né? A Maria Cláudia assustada, os meninos chorando, e eu fazendo de conta que era valente, mas no coração tremendo de medo, né? Se a gente ia chegar, e fazendo várias promessas, se chegasse do outro lado, né? Oh Jesus, se eu chegar do outro lado, eu prometo. E aí começam as promessas. E não foi uma ou duas vezes. Então isso aqui é muito sério, é perigoso. E essa ventania na madrugada, levando esse barco de um lado para o outro. E aí, meu irmão, não tem negócio de ser pescador, não tem negócio de ter experiência. A coisa é assustadora, é terrível. E a Bíblia diz que Jesus foi orar, foi para um local reservado orar. Ele estava buscando mais a Deus em comunhão. Mas, em tudo isso tinha um propósito. Em todos esses fatos tinha um propósito. Jesus não estava fazendo isso por acaso. Ele obrigou eles a entrar no barco, ele foi orar, os discípulos passando esse medo, esse susto, mas tudo isso tinha um propósito. E lá pela madrugada, quando a coisa ficou terrível, a Bíblia diz que Jesus veio andando por cima das águas. E quando ele chegou perto do barco, aqueles homens valentes, alguns deles usavam espada, lembra? Né? O próprio Pedro usava espada, quando Jesus estava para ser levado preso, e perguntaram a ele: Senhor, nós temos 2 espadas aqui. Ele disse: tá bom, só isso aí tá bom. Alguns deles então usavam espada, mas aqueles homens, com sua valentia, com a sua experiência de pescadores, pelo menos 4 deles ali eram pescadores oficiais, estavam gritando de medo. E para piorar a situação, eles veem um homem andando por cima da água. E aí o texto diz assim, de madrugada, vendo os discípulos, remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo Jesus andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e começaram a gritar. Imagina esses 12 homens, barbudos, né, porque o judeu todos eram barbudos, gritando de medo, porque eles achavam ser um fantasma. É interessante como o ser humano tem medo do além. O cara fala que é ateu, o cara fala que não crê em nada, mas quando o além aparece do outro lado, meu irmão, quando a morte aparece, quando aparece um espírito por aí. Paulo, quando viu Jesus, se assustou, né? Isso porque estava vendo Jesus, hein? Quando o cara vê o diabo, vê o cão. E a verdade é que o ser humano, quando vê qualquer coisa do além, ele estremece. Não adianta ser filósofo, não adianta ser ateu, mas quando ele vê alguma coisa relacionada ao além, principalmente a morte, ele se assusta e muito, estremece. E esses homens estremeceram de medo e gritaram: é um fantasma. Jesus disse: não fiquem com medo, tenham coragem, sou eu que estou aqui. Entrou para dentro do barco, deu uma ordem à ventania, deu uma ordem às ondas, para que se acalmasse, para que se aquietasse. Esse é um texto que todos nós conhecemos. Mas os textos que estão na Bíblia,
e aqui nos evangelhos, não foram escritos por acaso, ou porque alguém estava contando uma historinha. Todos esses textos foram escritos por inspiração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tinha um objetivo: de nos ensinar, de nos trazer lições ricas, de nos elevar a nossa fé, de nos corrigir, de nos despertar, de aumentar a minha e a sua comunhão com Jesus Cristo. Então não é por acaso que isso aqui está escrito. Tinha um objetivo do Espírito Santo, para mim e para você, 2000 anos depois. Tem um contexto histórico? Tem. Tem um contexto gramatical? Tem. Mas tem as lições para os nossos dias hoje. E a primeira coisa que eu quero meditar aqui com vocês é que, enquanto nesse mundo somos jogados de um lado para o outro, pelas lutas, pelas decepções, pelas dificuldades dessa vida, e é isso que nessa travessia que nós estamos fazendo da nossa vida, nós enfrentamos. O mundo não é fácil, viver não é fácil, ainda mais agora, com as leis de aborto crescendo pelo mundo, aí que viver vai ficar mais difícil ainda. Olha que loucura que nós estamos passando. A Argentina comemorando a morte de crianças, a morte das futuras crianças. Mas isso está registrado por Deus. Tem pastores que esquecem que um dia vai ter juízo final. Tem crentes que esquecem que um dia vai ter juízo final. Tem igrejas que esquecem que um dia vai ter juízo final. Vai ter. Tem nações que esquecem que um dia vai haver um trono branco. E quem vai estar assentado nesse trono é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele vai querer a conta dessas crianças. Ele vai querer a conta dos pastores que brincaram com o Evangelho, com o púlpito, com a palavra de Deus, dos crentes que brincaram com o Evangelho. Ele vai querer a conta, né? Essa vida não é fácil, viver não é fácil. E nessa vida nós somos levados, nessa semana, quantos já enfrentaram ondas aí, batendo de um lado para o outro? E você está aí firme aí, lutando para vencer, se agarrando na orla de Jesus, lutando para ficar dentro do barco com Jesus. Que pelo menos dentro do barco com Ele, nós vamos vencendo. O barco pode balançar de um lado para o outro, e vai balançar. Porque a igreja nessa terra sempre vai sofrer as perseguições. Eu não estou falando de luta aqui quando o seu pai chama atenção, a sua mãe te chama atenção, quando o pastor te chama atenção. Isso não é luta, isso é vitória. A Bíblia diz que Deus corrige quem ama, o pastor corrige quem ama. Seus pais corrigem você porque te ama. Ninguém corrige os filhos do vizinho. Eu não vou corrigir crentes de outra igreja, vou corrigir você aqui. E Deus também não vai corrigir outros, Ele vai corrigir nós aqui, que somos seus filhos, que temos a sua marca. Que Ele olha e diz: esse aqui tem a minha marca, então esse aqui eu corrijo. Mas nós enfrentamos esses vendavais, essas lutas, né? A gente vê as coisas mudarem, muitas vezes não fica do jeito que a gente quer, não acontece como nós planejamos. E é Deus está no comando. Preste atenção, Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. Pastor, e esse vírus? Isso aqui perto da peste bubônica, que aconteceu na Idade Média, não é nada. Não é nada.
a terça parte da Europa, naquela época não tinha tecnologia nenhuma, eles calcularam 200 milhões de mortes, e olha que a população daquela época era pequenininha, nem Brasil tinha, né? Quer dizer, tinha, mas não era colonizado. Diante da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o que nós estamos passando não é nada, irmão. E em tudo isso, Deus estava no controle e continua no controle. E continua no controle. Mas a primeira lição aqui que nós tiramos é que o nosso Senhor Jesus, Ele percebe as dificuldades enfrentadas pelo seu povo. Pelos crentes, pelos seus servos, pelos seus filhos, por aqueles que têm a marca do seu sangue. Primeira lição que nós entendemos aqui é que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele percebe as dificuldades que cada um de nós enfrentamos, que o seu povo enfrenta, que os seus servos enfrentam. E no momento certo, no tempo certo, Ele entra com a sua providência. A própria Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, diz que há tempo para tudo. Há tempo de aproximar, há tempo de afastar. Há tempo de sorrir e há tempo de não sorrir. Há tempo de se alegrar, há tempo de se chorar. Há tempo de tudo. E quem melhor do que o nosso Deus que conhece o tempo? E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Esses dias eu falei sobre isso. O tempo nosso é o Cronos, né? O de Deus é um Kairos. É o tempo dele, ele sabe. Veja bem, um dia eu ouvi o bispo Manuel Ferreira nos falar uma frase interessante. Meu irmão, não preocupe, Deus está no controle. O relógio de Deus não é igual ao seu. O meu relógio adianta, o meu relógio atrasa, mas os ponteiros do relógio do nosso Deus bate na hora certa, segundo a segundo, minuto a minuto. O relógio de Deus não atrasa nem adianta, bate na hora certa. Então a primeira lição que nós tiramos aqui é que Ele está a par da sua dificuldade, das minhas, das suas necessidades, das minhas necessidades, das suas aflições, das minhas aflições. Ele está a par das suas lágrimas e das minhas. Ele está a par dos seus projetos e dos seus sonhos. Ele acompanha tudo bem de perto. E Ele sabe como está indo o nosso barco. Ele está acompanhando bem de pertinho o nosso barco. Pode estar no meio do mar. Como é que Jesus vai chegar no meio do mar? Ele ficou lá orando. Quem é que vai vir nos salvar aqui? Ele vai chegar. Da forma mais estranha possível. Ele não pegou um barco para ir rapidamente salvar. Não chamou os bombeiros. Nem outros pescadores. Vamos correr ali que tem o barco dos meus discípulos está afundando. Não. Da forma mais estranha. Por onde eles não esperavam que veio o socorro. Ele veio andando por cima das águas. Então até o impossível, uma coisa que é uma loucura para qualquer um e para a ciência, Jesus é capaz de fazer para socorrer os seus discípulos. E quem é discípulo do Senhor aqui? É uma pergunta óbvia. Aleluia. Se você e eu somos discípulos do Senhor, creia que o olhar dele está atento sobre o nosso barco, sobre a nossa vida, sobre a sua casa. O vento está batendo, as ondas estão altas. Descansa o teu coração. Parece que ele não vai aparecer e nem socorrer. Descansa o teu coração, que ele vem andando sobre as águas. Ele vem pela forma mais impossível, porque ele te ama, ele nos ama. Se ele morreu por mim e por você, diz Paulo, o que mais ele não pode fazer? Andar por cima das águas para ele é coisa fácil. O mais difícil ele fez, que foi morrer por mim e por você. Então esse nosso Jesus, ele não mede as dificuldades e nem o impossível. Ele vai chegar na hora certa. A providência vai chegar na hora certa. Descansa o seu coração.
Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Além da sua vida particular, que o vento faz o barco balançar para lá e para cá, todos nós estamos nesse barco, nesse momento aí, geral, balançando de um lado para o outro. Mas o nosso Jesus, Ele sabe o momento certo de vir com as providências. Eu tenho sempre aos domingos perguntado aqui e pergunto novamente, mesmo diante desses vendavais e das ondas violentas, quantos têm experimentado os milagres de Jesus? Eu também tenho experimentado. Os milagres de Jesus não ficaram para trás. Os milagres de Jesus não ficaram na Bíblia. Os milagres de Jesus não ficaram lá parados nos escritos dos profetas, dos juízes e nem dos apóstolos. Os milagres de Jesus continuam atuais nos dias de hoje, porque eu e você somos testemunha disso, e é impossível apagar esse testemunho que eu e você temos experimentado. E essas experiências, esses testemunhos, são simplesmente porque nós cremos na Bíblia. É porque nós lemos a palavra de Deus. Pastor, o que o senhor está falando é tão óbvio, não é não. Porque por mais incrível que pareça, existem igrejas e que são sérios. Pastores que são sérios, pregando hoje, dizendo que os milagres cessou. Terminou no último apóstolo João, lá pelos anos 90. Isso aqui é só uma experiência de fé para aumentar a nossa fé. Pastores com graduações, doutorados, conhecedores, que são servos de Deus, mas não acreditam. Vai perder a salvação por causa disso? Não. Mas vai deixar de muitos entrarem por causa disso. E vai perder as bênçãos, vão deixar de desfrutar. É um exemplo simples que eu dou. É você ser convidado para um churrasco e chegar lá só comer prato de arroz. E largar lá a picanha, a alcatra, aquela linguiça temperada com pimenta, né? Aquela maionese, aquela salada. Irmão, deu uma fome, não deu? Nossa. Vamos sair da carne e voltar de novo para a palavra. Então, parece óbvio o que eu estou falando para nós que somos pentecostais. Mas infelizmente tem muitas igrejas hoje ministrando isso do púlpito. Ensinando, irmãos, fica acreditando aí que nos pentecostais falam não que tem milagre hoje, batismo no Espírito Santo, que isso cessou. Meu Deus do céu. Eu e você somos testemunha que o nosso Jesus continua andando sobre as águas, e que continua cessando o vento, e que continua repreendendo a tempestade. Eu e você somos testemunha desses milagres. Aleluia! Oh, glória a Deus! E ele entrou no barco e disse a eles: tenham de bom ânimo, tenham coragem, eu estou aqui. Feche os seus olhos, levante a sua mão direita, ou levante as duas mãos, feche os olhos, ouça essa palavra do Espírito de Deus para o seu coração, para a sua casa, para a sua vida. Minha serva, tenha de bom ânimo, tenha de coragem, eu sou contigo, diz o Senhor. Meu servo, tenha bom ânimo, tenha coragem, eu sou contigo, diz o Senhor Jesus. Ah, glória! Aleluia! Como duvidar desse Jesus maravilhoso? Olha, irmão, eu estou completamente arrepiado. Estou completamente arrepiado, sentindo a presença desse Jesus caminhando no nosso meio e acalmando a tempestade. E nessa noite Ele está aqui conosco, acalmando a tempestade e dizendo a você: tenha bom ânimo, tenha coragem, eu estou contigo.
É Ele que vai cuidar desses documentos. É Ele que vai cuidar desses documentos. É Ele que vai mexer nesses papéis. É Ele que vai cuidar dessa causa. É Ele que vai mexer nessa causa. É Ele que vai cuidar da sua casa. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Descansa o teu coração. Ei, Deus. Aleluia. Quando os discípulos olharam para um lado, para o outro, o vento tinha cessado, a tempestade tinha parado, e a palavra de Deus diz assim: e houve uma grande bonança. Olha para a tua esquerda e para a tua direita, porque o Senhor Jesus traz a bonança. Está chegando a bonança. Se para você o vento ainda vai continuar soprando, tenha bom ânimo e tenha coragem, porque Ele não vai atrasar. O relógio de Jesus não atrasa e nem adianta, Ele chega na hora certa. Ei, Deus. É Deus, é Jesus maravilhoso. Glória a Deus. É noite de ser do Senhor, é noite de renovação. O Senhor Jesus sabe o quanto eu e você carecemos do renovo nessa noite. O Senhor Jesus sabe o quanto eu e você carecemos da visita do seu Espírito Santo, do renovo do seu Espírito Santo. E é nessa noite, é noite de comunhão com Ele, é noite de comunhão com a igreja. Aleluia.